Fala pessoal, estamos aqui mais uma vez para tratar de assuntos que envolvem a física e neste caso nós vamos trabalhar com as leis de Kirchhoff. Vamos entender um pouco sobre o que são as malhas e o que são os nós em um circuito mais complexo, onde na ocasião vamos trabalhar também o princípio da conservação das cargas e o princípio da conservação da energia potencial. E neste caso nós vamos desenvolver para vocês a resolução da questão que foi cobrada no ITA, onde nós vamos tentar envolver todo o conteúdo, todas as definições das leis de Kirchhoff ou das regras de Kirchhoff, ok? Então sejam todos bem-vindos e bem-vindas e vamos lá, solta a vinheta! Então vamos aqui à questão que foi cobrada no ITA em 2013, questão que envolve as regras de Kirchhoff ou leis de Kirchhoff, que nós fizemos a introdução no início da nossa conversa aqui, né? Então considere o circuito elétrico mostrado na figura, formado por 4 resistores de mesma resistência elétrica 10 ohms e 2 geradores ideais cujas respectivas forças eletromotrizes são força eletromotriz 1, 30 volts, força eletromotriz 2, 10 volts. Aí vamos lá. Pode-se afirmar que as correntes elétricas I1, I2, I3 e I4, nos trechos indicados na figura em amperes, são respectivamente de letra A, letra B, letra C, letra D, letra E. Vamos analisar essas observações. Bom, a gente tem que analisar também uma coisa interessante aqui, que eu gosto sempre de dizer quando estamos trabalhando com as leis de Kirchhoff, é a localização das malhas e a localização dos nós. Os nós são os encontros aqui que nós temos dos pios, ó. Vou mudar a cor para vocês verem, colocar em vermelho. Então aqui eu já tenho aqui a localização de um nó, ok? E aqui também a localização de um nó. E aqui também a localização de um outro nó e aqui também a localização de um outro nó. Veja que a corrente elétrica vai chegando neste nó e vai se dividindo ou se adicionando, ok? Então essa é a principal característica que você tem que analisar para definir um nó. Veja só o que está acontecendo aqui, ó. Eu tenho essa corrente elétrica 1 que já tem o sentido definido na questão. E quando ela chega nesse nó, ela se divide em I2 e I3. Então, uma das definições das leis de Kirchhoff é que as correntes elétricas que saem a partir de um nó, adicionadas, vão dar igual a corrente total do sistema que está entrando no nó. Então, nesta ocasião, eu tenho aqui, ó, que I1, vou colocar aqui, I1 vai ser igual a I2, vai ser igual a I2 mais I3. Eu já tenho isso aqui com segurança para vocês. Princípio da conservação das cargas, né? Princípio da conservação das cargas. E a outra definição que eu disse na introdução para vocês é a questão dos nós e das malhas, né? E agora trabalhando com as malhas. Vamos colocar aqui em azul. Então, para este circuito, eu vou separar aqui 3 malhas. Essa malha aqui que eu vou chamar de malha 1, essa malha aqui que eu vou chamar de malha 2 e esta aqui que eu vou chamar de malha 3. São as regiões fundamentais aqui do circuito. Então, veja que nessa malha 1 a corrente elétrica faz este movimento, né? Nesta malha 2 a corrente elétrica faz este movimento e nesta malha 3 a corrente elétrica faz este movimento. Então são os retângulos, vou separar o circuito em retângulos que necessariamente são as malhas. Essas são as malhas. Então o que eu quero dizer para vocês é que no caso das leis de Kirchhoff, eu tenho que a soma das tensões elétricas nas malhas, em cada uma das malhas, melhor dizer assim, vai ser igual a 0. Então, a soma da tensão nas malhas 1
é igual a zero. A soma das tensões na malha 2 é igual a zero. E a soma das tensões na malha 3 também é igual a zero. Aí a outra coisa que eu gosto de fazer, eu particularmente gosto de fazer assim, eu atribuir um sentido às malhas. E eu, isso é uma coisa minha, por definição própria, eu sempre atribuo o sentido anti-horário para definir os sinais das malhas. Então, ó, em todas as ocasiões, em todas as malhas, o sentido para a definição de sinal vai ser o sentido de rotação, vai ser o sentido anti-horário. Gosto de fazer assim. Não tem problema se você pensar de outra maneira e for definir com as malhas como sentido horário. Eu gosto de trabalhar no sentido anti-horário. Isso não vai alterar a minha resposta nem a sua, na medida que a gente vai fazendo de maneira correta, tá bom? Então, a outra coisa que eu observo é o seguinte: aplicando aqui as leis de Ohm, para a gente aprender, né, direitinho, aplicando as leis de Ohm, eu tenho que a resistência é igual a U sobre I, e se eu estou interessado na tensão, a tensão vai ser igual a resistência vezes a corrente elétrica, né? Resistência vezes a corrente elétrica. A minha próxima preocupação é com os sinais. Depois da definição das leis de Kirchhoff ou das regras de Kirchhoff, agora eu vou me preocupar com os sinais tanto da tensão quanto da corrente elétrica, tá bom? Então, separando por malhas, trabalhando com a malha 1, vou isolar a malha 1. Veja só este sentido que eu estou trabalhando, sentido anti-horário, né? Ele vai me ajudar para determinar o sinal da tensão elétrica, ele vai me ajudar para definir o sinal da tensão elétrica, tanto definida pelo gerador ou pelo receptor, quanto também pelo resistor, tá bom? Então, quando eu olho o receptor ou o gerador, onde ela estiver entrando no polo positivo ou negativo, já me define o sinal, de acordo com o sentido que eu atribuí. Então, veja só, sentido anti-horário para o E1, na malha 1, eu tenho que ela vai entrar no polo negativo. Então, o sinal de E1 vai ser negativo para a definição das leis de Kirchhoff para o E1. Então, tenho para o E1 o quê? Menos 30 volts. Vou colocar aqui, menos 30 volts. Aí, vamos lá. Vamos trabalhar primeiro com os geradores ou receptores. Vamos para o E2. Vamos lá. Vem aqui, também entra no negativo. Portanto, o E2 vai ser igual a menos 10. Menos 10. Fechou? Agora, vou trabalhar com a tensão dos resistores. A tensão dos resistores, você tem que analisar o sentido de rotação que você atribuiu e o sentido da corrente elétrica. Se o sentido da rotação que você atribuiu for contrário ao da corrente elétrica no resistor, o sinal é negativo. Ao contrário, o sinal é positivo. Então, aqui neste resistor R, que tem valor 10 ohms, eu tenho que a tensão dele, aplicando a lei de Ohm, vai ser resistência vezes a corrente elétrica. Veja que o sentido de rotação é o sentido da corrente elétrica neste setor. Portanto, aqui eu tenho o valor positivo. Então, mais aplicando a lei de Ohm aqui, mais 10 vezes I. Quem é o I? O meu I é o I4. Aí aquela velha história das leis de Kirchhoff. Eu tenho que a soma das voltagens aqui vai ser igual a zero. A soma das voltagens das malhas vai ser igual a zero. E com isso eu tenho que 10 e 4 vai ser igual a menos 40, passando para lá mais 40. E aí eu tenho que I4 vai ser igual a 40 dividido por 10, 4 amperes. Então já tenho o seguinte, o valor da corrente elétrica I4 vai ser igual a 4 amperes. Vamos lá. Continuando o nosso raciocínio, agora vamos para a malha 2. Vou fazer aqui, deixa eu ver aqui, vou fazer em azul. Vamos para a malha 2. Mesmos princípios. Eu tenho aqui vamos trabalhar primeiro com o gerador, né?
tenho que o meu sentido vem para cá, já pega no positivo, então E2 é positivo. Quem é o valor de E2? 10 volts. Então tenho na malha 2 10 volts. Agora pegando os resistores, ó, I3 está neste sentido e o sentido de rotação no sentido contrário. Então menos, aplicando a lei de Ohm, resistência 10 e 3, 10 e 3. Agora vamos lá para o outro resistor na malha 2. Eu tenho aqui, ó, que a corrente que passa nesse resistor é a corrente elétrica I2, que é no sentido do giro, portanto mais 10 e 2. E isso tudo aqui, toda a voltagem na malha 2, as adicionadas, né, vai ser igual a 0. Então eu tenho aqui o seguinte, é menos 10 e 3 mais 10 e 2 vai ser igual a menos 10. E aí, dividindo tudo por 10, eu vou ter o seguinte, menos I3 mais I2 vai ser igual a menos 1, ou ainda I3 menos I2 vai ser igual a 1, multiplicando por menos 1, certo? Então, eu já tenho mais informações. Vamos agora para a malha 3. Vamos lá na malha 3 agora. Lá na malha 3 eu vou ter o seguinte, mesmo princípio, colocando aqui no ladinho. Vou até mudar a cor também. Vou colocar agora que cor, deixa eu ver. Vou colocar vermelho, certo? Então na malha 3, aplicando o mesmo princípio e primeiro olhando aqui para a voltagem, eu tenho o seguinte, ó. E1 vai ser positivo, né? Tá entrando aqui, ó, de acordo com a minha rotação atribuída, vai entrando aqui no positivo, portanto E1 vai ser igual a 30 volts, positivo, 30, né? Aí continuando a trabalhar agora com os resistores, aqui no resistor R, que eu estou marcando aqui a corrente elétrica é I2, no sentido de rotação é sentido contrário, então menos aplicando a lei de Ohm, menos 10 e 2. Agora lá em cima do outro resistor eu tenho que a corrente elétrica I1 é no sentido contrário da rotação, portanto negativo, menos 10 e 1 igual a 0, pela definição que Kirchhoff trabalhou com a gente. Então tem o seguinte, menos 10 e 2, menos 10 e 1 é igual a menos 30. Vamos colocar aqui isso, menos 10 e 2, menos 10 e 1 vai ser igual a menos 30. E multiplicando tudo por menos 1 e dividindo por 10, eu tenho o valor I2, mais I1 vai ser igual a 3. Tá vendo? Pronto, eu tenho todas essas informações aqui para vocês. Todas as informações. Aí veja só, vou colocar aqui em verde. Veja só, eu tenho já essa informação do começo, eu tenho essa informação calculada, eu tenho essa informação calculada e eu tenho essa informação também calculada. Agora eu vou olhar para cá, vamos mudar a cor de novo. Vou olhar para cá, trabalhar em azul. E vamos fazer o seguinte, vamos substituir o valor de I1 pelo valor que eu tenho aqui, para ver o que é que eu vou ter, tá bom? Então vamos fazer a substituição. Tenho aqui o seguinte, aqui I2 mais I1. Mas quem é I1? É I2 mais I3. I2 mais I1. I2 mais I3 vai ser igual a quem? 3, como eu já tinha dito aqui para vocês. E eu posso dizer para vocês que 2 e 2 mais I3 vai ser igual a 3. Tá vendo a informação que eu tenho? E eu posso ainda dizer que I3, ó, daqui, ó, eu posso dizer que I3 é igual a 1 mais I2. Vamos mudar a cor de novo para preto. E pegando essa equação aqui, ó, pegando essa equação, tenham calma, vamos chegar lá. Pegando essa equação, olha o que é que eu vou ter. Eu vou ter que 2 e 2 mais I3, que é 1 mais I2, que é o valor de I3, vai ser igual a 3. Aí eu tenho o seguinte, ó, 2 e 2 mais I2
me produz 3 e 2. 3 e 2. 3 e 2 vai ser igual a 3, tá? Mais 1, passa a menos 1. E 3 e 2 vai ser igual a 3 menos 1, 2. E 2 vai ser igual a 2 dividido por 3 amperes. Já tenho o valor de I4, vou destacar aqui em vermelho. Já tenho o valor de I4, ó, aqui o valor de I4, e já tenho também o valor de I2. Deixa eu destacar aqui para vocês também, ó. Já tenho o valor de I2. Bom, I2 é 2/3, e eu posso substituir aqui para encontrar o valor de I3. Então vamos fazer nesse cantinho aqui, tá bom? Então, pela informação que eu tenho aqui embaixo, eu tenho 2 e 2, 2 e 2, 2 e 2, mais I3, mais I3, 2 e 2 mais I3, vai ser igual a 3. Vai ser igual a 3. Vamos colocar aqui. Então, 2 e 2, já tem o valor de I2 aqui. Então, 2 vezes o valor de I2, que é 2/3, mais I3 vai ser igual a 3. Resolvendo isso aqui, eu tenho 4/3 mais I3 vai ser igual a 3. E o valor de I3 vai ser igual a 3 menos 4/3. 3 menos 4/3. E eu tenho que I3 vai ser igual. Ó, não vamos fazer meio para os extremos, não, desculpa. Vamos fazer mínimo múltiplo comum, não. Vamos trabalhar com a maneira mais prática, né? 3 sobre 1 é a mesma coisa de 9 sobre 3. Menos 4/3. Aí quando eu faço a subtração, eu já tenho a resposta, pessoal. Ó, 9 menos 4 vai me produzir 5 sobre, conservo o denominador, 3 amperes. Então eu já tenho o valor de I3, eu já tenho o valor de I3, eu já tenho o valor de I2 e já tenho o valor de I4. Agora basta eu encontrar o valor de I1. Aí eu tenho o seguinte, ó, I1 daqui de cima, I1 vai ser igual a I2 mais I3. Então vamos lá, vamos colocar a cor agora, azul, para não misturar tanto. Então I1 vai ser igual a I2 mais I3, portanto I1 vai ser igual. Quem é o valor de I2? Encontrei aqui, ó, 2/3, vamos colocar aqui, 2/3, mais o valor de I3, que eu também já encontrei, que é 5/3. Coloco aqui 5/3. Aí, ó, I1 vai ser igual, 2/3 mais 5/3 me produz um denominador igual, né? Conservo o denominador, eu tenho 5 mais 2, 7/3 amperes. Aí lá vai, quem é I1, quem é I2 e quem é I3. Vamos lá, I1 vai ser 7 sobre 3 amperes. Aí as leis de Kirchhoff resolvendo o problema pra gente aqui, certo? Então I1 vai ser igual a 7/3 amperes. Veja só, 7/3, letra B, tá vendo? Já estou vendo a alternativa correta. I2 vai ser igual a 2/3 ampere, bateu também. I3, vamos destacar aqui que eu não destaquei. I3 vai ser igual a 5/3 amperes, 5/3 amperes, está aqui. E I4, que foi o primeiro cálculo que eu fiz, né? I4 vai ser igual a 4 amperes. Portanto, alternativa correta, letra B, vamos brincar aqui de marcar ela. Alternativa correta, letra B. E tá aí a regra de Kirchhoff para a corrente elétrica e tá aí a regra de Kirchhoff para a tensão elétrica. Espero que eu tenha ajudado vocês a entender um pouco das leis ou regras de Kirchhoff e espero que vocês possam aplicar essa regra ou essas leis em questões que envolvem um pouco de dificuldade quando se trabalha com circuitos elétricos complexos. Mas podem ser aplicados nos simples, não tem problema. Princípio definido para vocês e muito obrigado aí pela audiência e quero que vocês compartilhem. Segue o canal @ciências.aqui aqui no YouTube e compartilha com os amigos, certo? Dá um joinha para a gente crescer e para que isso seja uma motivação para a gente continuar o
o nosso projeto de divulgar a natureza pela natureza e também fazer com que vocês aprendam muito mais física com seus amigos, amigas, etc. E que a gente possa evoluir essa página para a gente conseguir mais seguidores, tá bom? Grande abraço para todos e, como eu sempre digo, bons céus, valeu!